Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, unidos na força de Cristo, Jesus, e também de todos aqueles que trabalham em nome dele. Teremos mais uma live com Felipe e Ulian. Nesse momento, nesse eterno agora, fecharemos nosso campo aqui, em nome da verdade, nada mais do que a verdade. Teremos uma live saudável, uma live onde, após essa live, ficará no canal. E todas as lives de todas as pessoas são curas quânticas. Então aproveite você que está aqui e agora, ou que chegará depois, para sentir essas energias. Visualizemos na tela todas essas movimentações de frequências e nos coloquemos a essas frequências de amor e luz, de amor e luz, de amor e luz. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, Pai, e não a nossa, assim na terra como nos campos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, a quem nos ofende, porque ainda somos humanos e estamos aprendendo a lidar com essa dualidade do nosso planeta. E assim seja. Mãe Maria, pegue-nos pela sua mão protetora e traga-nos de volta a lealdade ao amor que temos dentro do nosso coração. Cuida de todos nós, Mãe, e dai-nos hoje e sempre e para sempre toda a energia de amor e luz que porta do seu coração, porque todos somos um nesse universo, todos somos filhos da fonte, criadores de realidades. E assim é, assim é, assim é. Então, nesse momento agora, a gente vai chamar o Felipe, convidar dele. Convidando novamente, às vezes demora um pouco. Todas as lives são assim. A gente tem um pouco de dificuldade, mas o Felipe já conseguiu entrar hoje. O Felipe, um pouco ainda desajustado com esse celular, né? Mas entrou. Tá retinho, já tô te vendo. Peraí que você vai me ver também. Olá, como você está? Tudo bem? Graças a Deus, e você? Tudo bem. Já fiz a oração no inicial, já fechei o campo, né? Já fiz todo o movimento que a gente precisa fazer e honrar para a gente ter as lives. Agora eu gostaria já que você pudesse começar, enquanto eu vou compartilhando a live já com o pessoal. Seja muito bem-vindo e fique aí com essa energia das Pleiades que eu coloquei aqui no começo, que vai ser muito bom para a gente conseguir atingir aí toda a sabedoria que você porta aí dos seus estudos, daquilo que você vem se empenhando no seu canal. Para quem não conhece, o Felipe tem um canal que chama Terapia do Caipira. Tem no Instagram e no YouTube ele posta meditações e vídeos. Então, se você ainda não conhece, vale a pena conhecer. Pode começar já.
Bom, Seja uma live abençoada, de muitas curas. gratidão, gratidão estar aqui e eu só preciso para gratidão estar aqui e é muito importante fazer essa introdução porque se fecha o campo, né? A gente passa a vibrar em frequências de amor, em frequências de verdade, porque muitas vezes a gente fala mais pelo ego, né? E hoje a gente vai aprender aqui que o quanto é importante que o ego seja usado pela nossa essência para que as coisas se realizem para o bem comum da humanidade. Então é sempre bom a gente colocar o nosso coração, fazer um campo, fazer uma oração, respirar, né? Para se abrir, para sentir a, a live. Mais do que pensamentos que vão ser colocados aqui, é importante que a gente se sinta, que a gente adentre a esse campo de cura. Que, como minha mãe disse, a live, a gente vai conversar, vai falar situações aqui, vai fazer apontamentos, mas ela traz uma frequência de cura. Então, isso que é o importante, que a gente abra o nosso coração, porque é aí que está o caminho para a cura, para que a gente possa ser receptivo a essas frequências. Então, hoje o assunto é muito bacana. Hoje a gente vai conversar de uma forma simples sobre o que é ego, o que são os pensamentos, o que são as emoções e o que é o tal do corpo de dor. Eu vou começar a explicação ao contrário. Eu vou começar explicando sobre corpo de dor, que é o resultado. O corpo de dor, ele é uma criação nossa que gravita em torno da nossa aura. Ele é aquela manchinha da nossa aura que fica gravitando em torno do nosso ser, que fica gravitando e fica nos roubando energia. Porque por ser uma entidade viva, o corpo de dor, tudo que é vivo quer permanecer vivo, certo? Então tudo que é vivo. Então tem alguns conceitos importantes de ser compreendidos, né, nessa live. Primeiro conceito, tudo que é vivo quer permanecer vivo. Então não necessariamente o corpo de dor é algo negativo. Diferentemente da live passada, que a gente falou sobre manipulação de energias, né, para domínio, manipulação, que é a magia negra, hoje não, o assunto vai ser não sobre isso, vai ser sobre o corpo de dor. O corpo de dor, ele é uma entidade criada por nós mesmos. Então, tudo que é vivo quer permanecer vivo. Isso é uma lei na natureza. Então, quando uma árvore está lá e aí chega aquela trepadeira e vai na árvore e se alimenta da seiva da árvore, você vai dizer que aquela trepadeira é ruim? Você vai falar, poxa, ela é ruim, está fazendo mal para a árvore? Não, é o que é. É só uma trepadeira se alimentando da seiva da árvore. E é da mesma forma que acontece entre nós e o corpo de dor. O corpo de dor é uma criação nossa que se alimenta das nossas emoções. E que emoções? As nossas emoções, o próprio nome diz, corpo de dor, né? Emoções negativas, como medo, que é uma ilusão, que é algo que eu tenho sem nem fazer, eu tenho medo. Culpa, que é você se colocar numa situação de menor que o outro, você sentir culpa. Raiva, né? Raiva é uma emoção que, se canalizada, ela pode ser muito útil para mudanças, para transformações, mas mal canalizada, ela vai se tornar um ódio, ela vai se tornar uma coisa que vai degradar o nosso campo áurico e alimentar o nosso corpo de dor. Então hoje é uma live bem elucidativa. Eu vou devagar, tá? Para a gente entender esses mecanismos, para entender realmente,
né? Não para ser somente palavras jogadas. Corpo de dor, então, é uma entidade uma criação que, como toda criação, quer permanecer viva em nós. É uma criação que gravita em torno de nós. Mas, Felipe, por que uma criação? Ora, todos nós somos seres co-criadores. Somos seres co-criadores. Então, da mesma maneira que planetas gravitam em torno do Sol, nós temos criações nossas que gravitam em torno de nós. Isso não é lógico para você? O que acontece aqui acontece fora. São os mesmos padrões da criação. Então, o Sol sendo uma consciência, ele tem planetas que gravitam em torno dele. Nós, sendo uma consciência, temos criações nossas que gravitam em torno de nós. E assim por diante. Se você for olhar mais para o macrocosmo, você vai ver a galáxia, que tem sistemas solares que gravitam em torno dela. E assim por diante. Então, esse é um ponto que é necessário ser entendido, né? Então, ele se alimenta de emoção. O corpo de dor se alimenta de emoção. Então, o meu objetivo aqui é dissipar o corpo de dor, tá? Porque dissipando o corpo de dor, eu aumento a minha frequência. Dissipando o corpo de dor, eu consigo ser mais consciente, sentir aquilo que eu sou. Algumas características do que eu sou, na minha essência. Espontaneidade, pureza de intenções, amorosidade, bem-aventurança, felicidade. Tudo isso é o que nós somos. É o que nós somos de forma consciente. Então, quanto mais corpo de dor eu tenho em mim, menos eu sinto quem eu sou. Então, o objetivo é dissipar esse corpo de dor, correto? Até aqui tá dando para compreender. Mas Deixa eu só te falar, quando a Marilza falou essa parte do corpo de dor, a primeira vez que ela me falou, né? Eu estava falando com o Carlos na live, né? E falou do corpo de dor por causa do livro da profecia celestina. Eles estão fazendo as 9 profecias, né? De quarta às 8. Aí eu não entendi muito bem o que era essa palavra, eu fui buscar saber, e está bem, a explicação está bem legal, porque às vezes a pessoa fala, né? Porque às vezes os termos técnicos são bonitos, mas a gente precisa saber na simplicidade. É o que eu sinto. Porque as pessoas chegam nessa simplicidade para estudar, né? Então pode continuar. É só para dar uma pausa para você beber água mesmo. Você, como ouvinte, está conseguindo compreender? Sim, como é um assunto. Deixa eu virar aqui. Oi. Sim, como é um assunto que eu já ouvi falar, já fui estudar, já vi outros estudos mais complexos, né? Explicando uma teoria mais assim científica mesmo. Eu achei a maneira que você está falando muito especial para as pessoas que querem compreender o que é esse corpo de dor que a gente tem que trabalhar, inclusive no livro Profecia Celestina fala desse corpo de dor, que é uma das etapas que a gente passa, né? Quem nunca leu o livro Profecia Celestina ou assistiu o filme, eu indico que assista primeiro o filme e depois ouça os audiolivros ou compre o livro e leia, porque, na verdade, assim, tudo isso que o Felipe está falando vem de encontro ao que é falado no livro de uma maneira, às vezes, um pouco mais complexa. É por isso que eu entrei para falar, tá? Você está simplificando uma linguagem muito quântica que vai atingir as pessoas para elas entenderem numa linguagem mais simples, porque a gente já sabe, todos estão falando assuntos iguais, não. Todos que estão em sincronicidade estão falando aquilo que é necessário para o momento. E nesse momento que a gente está, com o portal 1111, que foi ontem, que vai perdurar até dia 22,
a gente sabe que a gente tem que entender realmente os nossos mecanismos internos para que a gente possa evoluir e expandir com toda a luz que entra no cosmos, porque nós vamos reverberar aquilo que nós temos dentro de nós. Então, saindo um pouco da meta de ser perfeito, que não existe perfeição, é só um interessante movimento que a gente faz para a gente ter a nossa consciência, nosso coração mais leve, né? Sabe essa leveza? Eu não preciso acertar, eu não preciso fazer, eu preciso só ser leve, eu preciso me autoconhecer. Então, está muito bem explicado, parabéns. Para quem me conhece sabe que eu sou bem criteriosa, então estou só falando porque eu senti a necessidade de entrar para falar sobre a necessidade de uma linguagem mais simples. E você está conseguindo levar isso, e eu fico muito feliz por você. Você sabe que eu sempre falei que você tinha uns estudos que poderia estar fazendo isso. É porque ele tem a base, né, de muito estudo, e aí ele vem com toda essa base para falar para a gente aqui de uma forma simplificada. Muito bem, pode continuar aí. Então, o intuito, gratidão, mãe. O intuito é que a gente construa uma linha de raciocínio para que a gente consiga pensar sobre isso amanhã, quando a gente estiver no meio do corpo de dor lá, aquela bolha emocional que nos aflige, né? Que o primeiro passo para a cura sempre é a tomada de consciência. E para você tomar consciência, é importante que você saiba como funciona isso na prática. Então, voltando lá à linha de raciocínio, o corpo de dor se alimenta das nossas energias. E ele se alimenta do quê? Qual é a comida do corpo de dor? São as emoções negativas. Eu vou dizer, a gente desmembra em três, mas dessas três desmembra bastante, né? Medo, raiva e culpa, mas disso desmembra bastante. Como ódio, como mágoa, ressentimento, e aí vai. Então eu preciso ter consciência que o corpo de dor, que é uma entidade criada por mim, que gravita em torno do meu corpo, ele se alimenta de emoção negativa. Essa live tem total ligação com a live de passada e tem total ligação com tudo. Porque quanto mais corpo de dor eu tenho, mais sujeito à magia negra eu estou, mais sujeito a entidades exteriores se apossarem de mim eu estou. Porque eu tenho mais feridas emocionais, mais situações não resolvidas dentro de mim. Quando a gente vai trabalhando o nosso corpo de dor, quando a gente vai tendo a intenção clara e certa de querer ser mais do que nós somos, sem muitas crenças, com leveza, como minha mãe disse, a gente vai dissipando esses corpos de dor e vai tirando até a raiz dele. Então, agora, o que cria emoções? Se o problema, então, está nas emoções negativas, o que criam emoções? Você já parou para pensar nisso? Do que as emoções são criadas? As emoções. E o que são as emoções? São dois questionamentos. Do que as emoções são criadas e o que são emoções? O que são emoções? Emoções são reações do nosso corpo a pensamentos. Vou repetir. Emoções são reações do nosso corpo a pensamentos. A gente pensa, sente alguma coisa, um medo de julgamento, e aí vem uma reação no corpo. A gente pensa, interpreta alguma situação que está acontecendo com a gente, e aí vem uma emoção de raiva. A gente pensa, interpreta alguma situação que está acontecendo na nossa vida, e aí vem uma culpa. É por um pensamento que entra uma emoção. Então, isso é o que são emoções, certo? Eu tinha falado duas coisas, agora me fugiu na cabeça. O que são as emoções e do que elas se alimentam, né? As emoções, então, se alimentam de quê? De pensamentos, tá? As emoções se alimentam de pensamentos. Então, vamos lá, vamos criar uma linha de raciocínio. Pensamentos criam
emoções que geram e alimentam o nosso corpo de dor. Esse é o ciclo vicioso que a gente vai se encontrando, tá? E os pensamentos, além de criarem emoções, eles criam a nossa mente. A mente é criada através de pensamentos. É um pouco complexo, é um pouco, para quem nunca ouviu, vai se sentir perdido, mas eu vou exemplificar aqui para você. Veja, pensamentos são teias, são pensamentos, são fios. Pensamentos são fios que tecem a mente, que é uma teia. Então você imagina uma teia de aranha. Cada fiozinho ali é um pensamento que teceu a teia da mente. Entende? E a teia da mente é uma coisa consistente que condiciona a nossa existência. Entende? Então, pensamentos são fios que tecem a teia da mente. E a mente se condiciona através da nossa história. Então, através da identificação com o passado, desde meu nascimento na vida, eu vou tendo situações, vou tendo pensamentos que geram emoções, que vão gerando os corpos de dor em mim. E tudo aquilo que eu não resolvo, naquele instante, todas aquelas emoções negativas que eu não tomo consciência, que eu não dissipo, que eu não sinto, naquele instante, criam reminiscências, sobras. Essas sobras são o corpo de dor, que se alimenta da minha energia. E onde está o ego nisso? O ego é a identificação que nós temos com a mente. Lembra que a mente é a teia? O ego é a identificação com a mente. Eu vou falar mais uma situação do que é o ego. O ego é aquela vozinha na nossa cabeça. Mas as emoções que a gente não compreendeu durante a nossa vida. O ego é igual a vozinha na nossa cabeça, mais as emoções que a gente não compreendeu durante a vida, que ficam reminiscentes. Então, vai entendendo a estrutura do seu ser, vai entendendo, porque esses conhecimentos valem ouro, né? Esses conhecimentos, eles valem ouro, porque quando a gente vai resolvendo tudo isso, a gente vai compreendendo que a vozinha na nossa cabeça não é o que nós somos. Veja, o pensamento, ele é um aspecto ínfimo, ou seja, um aspecto pequeno da nossa consciência, da nossa verdadeira identidade. O pensamento, ele é um aspecto ínfimo. E como durante a vida, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente se identifica tanto com o pensamento, sendo que nós somos antenas, nós captamos pensamentos. Pessoas que pensam em nós, a gente capta. A gente vai em locais, a gente capta os pensamentos daquele ambiente. Isso para quem vai fazendo a purificação, o despertar gradual de consciência, fica claro. Então, a pessoa faz reiki, ela se inicia no reiki. Aí ela começa a ter pensamentos que ela não tinha antes. Lógico, ela está se enxergando mais. Ela está tendo mais lucidez para que ela possa se compreender o que precisa limpar. Entende? Então, não é que piora, é que você enxerga. É uma oportunidade, né? A nova era é uma oportunidade para que a gente possa viver em frequências mais sutis. Para que a gente possa viver em frequências mais sutis, a gente precisa curar o nosso corpo de dor. A gente precisa dissipar o nosso corpo de dor. Tá dando para compreender, mãe? Sim, tá bem legal, como eu te falei. Foi bem interessante uma parte que você falou aí, das emoções e as reações do corpo ao pensamento, né? O que são as emoções?
Olha que explicação, bem legal. Porque todo mundo fala, né? Eu trabalho com isso, você sabe, que a pessoa engorda, emagrece, tem problema de saúde por causa das emoções. Mas por que ela tem? E por que a mente faz isso? Então, assim, olhando olhando para essa sua explicação, as pessoas vão entender mais da dinâmica da doença, né? Você não precisa mais ser doente. Você não precisa mais estar doente. Você precisa estar criando a saúde, não a doença. Só que a nossa mente, né, que o Felipe explicou aí, agora ele continua. Pega o meu gancho e vai falando. Eu acho legal, porque você está com uma explicação bem legal. Sim. Então, tudo isso, o divino, ele é simples. Ele não precisa falar difícil. Ele te ganha pelo coração. Ele te ganha pela frequência que ele emana de amor incondicional. Ninguém é obrigado a servir o divino. Ele te ganha, ele não te obriga. Ele te ganha pelo coração, porque ele é tua própria existência é o que ele é. Então, a gente tem que ser simples, né, na forma de falar e também complexo, se quiser. É uma escolha, né? Eu, nesse momento, estou escolhendo em falar mais simples, mas eu posso, daqui a um tempo, querer ser mais complexo, está tudo bem. Essa live é muito importante, é mais importante que a passada, de ser compreendida, porque ela é o fio da meada de cura, de compreensão, de como se acessa a felicidade, né? De como se acessa uma nova frequência. Você está entendendo o que é um pensamento, o que é uma mente, né? Todo mundo fala mente, 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 mas o que é mente? Tem pessoas que acham que mente é a mesma coisa que cérebro. Não, cérebro é um órgão físico. A mente é um tecido ali que te envolve justamente dos teus pensamentos, um tecido, uma teia, né? Visualiza isso, compreende. E isso você vai estar trabalhando em você, você vai estar tomando consciência, entende? Então, a emoção, aquilo que você toma consciência, tudo bem. Sentir raiva, estava presente, tudo bem, sem julgamento. Dissipou tudo, ok. Tá tudo dissipado. Isso não vai para o seu corpo de dor. Eu não sei o que está acontecendo aqui no meu, atrás do Acho, meu. acho que a sua mão quando bate é igual do pai, que faz um monte de movimento no celular. Tá tudo Ah, bem, pode ir, que é o movimento italiano aí. Já que você parou de falar um pouco, deixa eu só falar um pouco sobre a visualização das geometrias sagradas, né? São de mandalas que a gente faz às vezes em exercícios com as pessoas nas terapias, é o visual que é essa teia, né? São vários fios ligados e vai para o inconsciente das pessoas isso. Às vezes você manda a pessoa só visualizar e ela já melhora, ela já se sente melhor, porque quem está sentindo isso é a parte mais inconsciente do cérebro, né? Que você falou da mente aí, é muito confuso isso para mim, por isso que eu estou na aula também, gente. Estou na aula com ele. pensamentos, vamos trazer exemplos que trazendo exemplos a gente compreende, tá? Pensamentos Sim. são fios. Fios que tecem a teia da mente. A mente é um tecido, é uma teia que se tece através de pensamentos. Pensamentos. E o que são emoções? Emoções são reações do nosso corpo a pensamentos. Certo? O que é o ego nisso tudo? O ego é aquele estado que quando você se identifica com a sua mente, quando você se identifica com a sua mente, o ego ele está sendo prejudicial ali para você, porque o ego não está servindo a consciência. Porque para que o ego sirva a consciência, a sua real identidade, é preciso ter espaço, é preciso ter silêncio interior, entende? Então, como são dois caminhos. Eu tive uma emoção, ou eu dissipo aquela emoção, ou eu deixo ela viver em mim e depois ela se dissipa por si só, que é o caminho correto, ou eu carrego ela, eu não consigo dissipar ela por crenças. Por exemplo, eu não posso sentir raiva, eu tenho uma crença limitante que eu não posso ficar com raiva, que eu tenho que ser bonzinho. E aquele corpo de dor é criado em mim.
ou ele consegue se alimentar. Porque eu não consegui dissipar a emoção. Eu não consegui dissipar aquela emoção. Então é muito importante que a gente possa compreender que a gente pode sentir todo e qualquer tipo de emoção. Tá com raiva? Você não precisa xingar o outro. Vai para sua casa e soca o travesseiro. Mas dissipa. Não sabe outra forma de dissipar, mas dissipa aquela emoção. Só que qual que é a melhor forma que os mestres, né, nos passam? É você observar aquela emoção. Você está fazendo aquilo, você vê como uma emoção, ela mexe o seu corpo, né? O que ela gera em você e você está tomando consciência daquilo. Que você não é a emoção. A emoção você só está vestindo a emoção momentaneamente. Entende a diferença? É uma grande diferença aí, essa tomada de consciência. Então, aí gera um ciclo vicioso, né? Qual é o ciclo vicioso? O pensamento cria uma emoção, né? O pensamento cria uma emoção. A emoção alimenta o corpo de dor. O corpo de dor, quando você está lá, bem, zen, o corpo de dor vai morrendo. Ele vai se dissipando. Ele não quer isso. Ele quer viver em você. Então, ele vai e te cutuca para que você pense. Ele é uma entidade, ele também pensa. Então ele te joga pensamentos em você para que você sinta medo, para que você sinta culpa, para que você sinta raiva. Quem aí, do nada, vem um pensamento e gera uma reação no seu corpo para que você sinta culpa, para que você sinta raiva, para que você sinta medo. É o corpo de dor atuando em você. Isso não se trata somente de espíritos obsessores e nem nada disso, nem de tecnologias. Também é o corpo de dor. E aqui eu vou linkar com a live passada, porque é tão importante fazer os decretos, fazer as limpezas, para que você limpe tudo aquilo que não é seu. Porque depois você tem que ir tomando consciência daquelas coisas que são suas, que são criações suas mesmas, que você se identificou. Isso vai ficando mais profundo, isso está mais profundo. A, a, a cura não é feita de uma hora para outra, é gradual. São anéis de cebola que a gente vai descascando. E quanto mais difícil, né? Quanto mais desafiador, quanto mais profundo, quanto mais a gente se identifica com aquilo, mais no profundo está. Então, é assim que funciona. Essa cura emocional, né? As pessoas elas precisam compreender isso antes de fazer, por exemplo, uma terapia, antes de fazer qualquer terapia que seja de frequências, né? Vou citar algumas aqui: barra de axis, radiestesia radiônica, reiki, o atendimento que a Marilza faz multidimensional. As pessoas precisam compreender isso, porque muitas vezes ela faz aquele atendimento para tomar consciência, né, daquele corpo de dor nela. E para que ela observe aquilo, para que ela vá emanando amor naquilo. Então, às vezes a gente tem a crença de ser bonzinho, ou tem a crença que não pode fazer certo tipo de coisa, e aquilo te gera um corpo de dor, e o corpo de dor é o teu verdadeiro entrave para evoluir, para aumentar a sua frequência. E não algum julgamento que você acha que o outro está tendo. Deus, o divino, ele não nos julga, né? Ele nos compreende. Então se compreenda também. Se compreenda. Passe mais a se compreender, passe mais a dar risada daquilo que não sai do jeito que você queria. Passe mais a ser leve consigo mesmo. Faça esse exercício, porque aí o corpo de dor vai se dissipando, dissipando, dissipando. Não na força, na rigidez, mas na leveza, na amorosidade, na espontaneidade. Se desafie, faça coisas que você... Aqui eu estou dando algumas soluções já. Faça coisas que você tem vergonha, faça coisas que você tem medo, se desafie, sabe? Passe vergonha e seja consciente disso e tá tudo certo. Porque isso vai desarmando a teia da tua mente, que seu ego se identifica. Tá dando para compreender, mano? Quer fazer alguma...
colocação minha seria agora para você estar falando um pouco, até vai me ajudar se você conseguir explicar para as pessoas, então, essa conexão, né, dos elétrons, não sei como é que você vai falar isso de uma maneira mais simples, né, que nós temos, que gera toda essa emoção, né, do pensamento, e aonde acumula-se na energia parada do nosso corpo, a energia parada das nossas doenças, mas aí começa a Legal. alterar Ah, vamos supor, uma coisa simples, porque como você está explicando uma coisa muito legal, acho que as pessoas têm que entender a relação que existe de verdade entre você estar com uma emoção totalmente, né, fora do lugar, e isso está te gerando esse corpo de dor, e ao mesmo tempo está te gerando outras coisas nos seus movimentos de todos os seus corpos, sejam eles físicos, espirituais, mentais, emocionais, ou búdicos até, porque você, no búdico talvez não, mas você está vindo que não encaixa os três, né? os três, Os acho que três vai encaixar. não mexe, né? Mexe mais nos quatro que descem aqui. Então, Que é a acho legal você entrar nisso agora, porque as pessoas vão entender de uma forma também mais simples. Ó, lembrando vocês que todas essas explicações também com potencialização, Felipe, como mestre facilitador, como outros mestres que vão dando cursos de Reiki no nível 1, também eles explicam muito sobre tudo isso, não dessa maneira, mas para o entendimento até do alinhamento dos seus corpos, dos centros energéticos, que são os chakras. Então, assim, às vezes fala assim, Reiki, não se explica muito o que é um curso de Reiki, se explica só que é bom, que você fica com a fonte inesgotável da energia, de luz e tal. Por mais que vocês venham falar, existe uma certa fala que tem que ser simplificada. É bom porque você limpa como uma mangueira mesmo, como o mestre Mário fala, você, os canais energéticos, você tem que olhar para você, você tem que começar a se autoconhecer para você, porque na sua própria introdução ao nível 1 de Reiki ou qualquer um dos outros sistemas, você vai começar a entender como você funciona, né? Porque vai começar a aparecer coisas, né? Que você, dentro de um coletivo, está acompanhando tudo isso. não é pensamento mágico, como diz o Hélio Couto. Não. Toda a nossa purificação ela vem de tomada de. Então, sempre você vai tomar consciência. E aí você vai tomando consciência de você, do seu sistema. E aí tudo isso com uma amorosidade. O Reiki ele traz uma amorosidade, uma forma energética sábia de lidar com as situações. Mas ele traz sim os nossos corpos de dor. Porque o objetivo qual é? O objetivo é que você seja a sua consciência e não o seu ego. Que a sua consciência use o seu ego para o que ela quer expressar aqui nessa densidade. E não que seu ego se feche achando que tem a voz da razão, que sabe tudo. E ele se fecha a conexão, fecha o chakra coronário e você fica aqui com escassez, você fica com emoções negativas. Não é o objetivo, né? O objetivo é que a consciência utilize do ego para expressar aqui beleza, verdade, amorosidade, prosperidade. E aí a gente vai curando o planeta. Curando o nosso interior, a gente vai curando o planeta. Porque a gente vai. Como o mal trabalha? O mal trabalha com, ah, com ilusão. O mal trabalha com ilusão, então ele vai jogando conceitos ali como verdades, né? E aí você vai assumindo aquilo e a sua vida, seus pensamentos vão gerando emoções, que vão gerando hábitos em você, que vão gerando essa desarmonia. E aí quando você vê, você está todo desarmonizado, porque você não foi, não quis saber a verdade, né, do seu coração de dentro de você. Então é assim que isso trabalha. E físico mesmo, né? Porque veja, o corpo físico ele é um escafandro
para que a alma entre nessa densidade. O que é um escafandro, Felipe? O que você está falando? Aquele corpo, aquela roupa que o marinheiro veste para usar, o marinheiro, né, o mergulhador veste para ir embaixo do mar. Né? O corpo físico é isso, ele é um escafandro. Então, ele faz parte da consciência momentaneamente ali. Então, ele segue todas as proporções da geometria sagrada. Então, logicamente, se a gente tiver comportamentos desarmônicos, ele vai se desarmonizar. Isso é lógico, né? Isso é muito perceptível para quem passa. É toda viva. Então, Felipe, deu duas paradas. Deu deixa eu duas. para Não, entender é o que fio da. parou duas vezes. Eu estou te avisando que está dando pausa. Então, tá? Ah, Só estou te avisando. tá. Tá, pode continuar. Não, sempre que o nosso corpo está tenso, tem tensão no nosso corpo, quer dizer que a gente está com um corpo de dor atuante lá. Sempre que gera tensão, sabe? Tensão. Ou desproporção, né? Como assim desproporção? Eu tô com uma barriga acima do que é o normal. É uma desproporção. Eu tô com uma tensão aqui. É uma tensão. Tem alguma situação, tem algum corpo de dor ali atuando e se alimentando da minha energia. Alguma situação que está em desarmonia na minha existência. Eu acho que, não sei se foi nesse intuito que você perguntou, mas é muito importante entender que a tensão, ela te afasta do divino. E o relaxamento, ele te abre as portas. Então, por isso que muitas pessoas vão fazer yoga, né? Vão fazer respiração, porque ela gera um relaxamento nela. E através desse relaxamento, a mente dela para. A mente dela abre espaço. Aquela mente, né? Que é aquela teia que está toda fechadinha lá, que não deixa a consciência entrar, a luz da consciência entrar. Aquela mente que está fechada, ela se abre. E aí, quando ela se abre, a luz da consciência entra. E quando a luz da consciência entra, ela abre espaço, ela te alimenta. Né? Ela alimenta o nosso ego aqui, a nossa expressão humana. Tá rodando, mãe? Tá dando para compreender? E deu aquelas pausas, né, que sempre dá quando o assunto é importante, mas está tudo bem. Pode ir que está indo, tá? Mas é bem pouquinho que deu. É que na hora que deu uma vez eu não falei nada, depois deu outra, eu quis avisar, porque às vezes você está falando de um assunto muito importante que não é bom a gente deixar cortar. A gente. Ficou alguma coisa que eu falei travado? Eu falo novamente. Então, quando você estava falando do escafandro lá do corpo, essa parte foi cortada um pedacinho, mas você voltou a falar. Então, acho que você falou duas vezes a mesma coisa, mas está tudo bem. Eu só estou falando para você porque eu estava com medo que ia travar, mas não travou, está continuando. E essa parte que você falou realmente é isso. Das pessoas entenderem a relação e a correlação que existe mesmo entre um pensamento, uma criação, uma dor e todo um conjunto da parte física que sofre com isso, né? Eu costumo dizer para as pessoas que quando as pessoas não estão no desequilíbrio corporal total e eu sinto que elas são desequilibradas assim com a emoção de raiva isso e aquilo, eu me preocupo mais porque aí eu percebo que essas pessoas estão doentes já no físico lá dentro do corpo, né? Tendo taxas altíssimas de exames que fazem, que dá todo um problema, e principalmente a diabetes, né? Todo mundo fala, eu sou pré-diabético, então o sangue, né? Diabetes é muita tristeza, a pessoa muito triste, ela vai trazer esse. E por que ela é muito triste, né? Qual é a emoção que ela guarda para ser tão triste? Isso vem da infância, talvez, né? Como você diz, da criança que fica lá ainda perdida, né? Então, é muita coisa. São muitos assuntos, gente. É, A gente tem muitos assuntos para falar. Então, por exemplo, hoje foi uma ótima opção que eu estou tendo aqui, para mim, emoções e reações do corpo
e pensamentos da palestra que você vai fazer na Praia Grande. Já vou dar essa indicação, porque esse assunto, para pessoas que não conhecem nada das emoções e não sabem que isso está gerando um coletivo doente por causa da televisão, por causa das notícias, por causa do dia inteiro no celular, eu acho que isso daí é uma coisa muito legal para você falar em outros assuntos depois, porque agora a gente já está com. Dá para você falar mais uns 20 minutos legal sobre todos esses assuntos, mas eu acho mais fácil você continuar esse, tá? Que é É, legal a gente acabar isso. verdade. O que influencia meus pensamentos também, além do corpo de dor? Aquilo que eu me informo, né? O que eu estou trazendo de informação para mim. Então, por isso que encarnar nesse contexto do planeta Terra, sabendo que é um planeta dual, né, que tem o mal e o bem, você ali precisa estar bem treinado, porque senão você vai com a boiada, entendeu? Então, aquilo que eu me informo, né, aquilo que eu vejo na TV, aquilo que eu ouço de música, aquelas fora as tecnologias que são tacadas em nós que a gente não tem nem consciência, mas eu não vou falar disso, tá? Hoje não é assunto disso. Hoje é assunto de a gente se compreender, né? Compreender pensamentos, compreender emoções. Mas saibam que aquilo que a gente se informa no celular, aquilo que a gente se informa através de um filme, de uma música, através da nossa alimentação, né? O exagero, né? E isso influencia nos nossos pensamentos também, entende? Então esse assunto é muito interessante e se torna um ciclo vicioso, né? Boa noite, quem falou boa noite aí. Uma abençoada noite para nós. Se torna um ciclo vicioso, porque o corpo de dor, ele se alimenta da sua energia, então ele vai fazer você pensar para se sentir com medo. E o medo vai fazer você alimentar seu corpo de dor. E assim vai. Entende? E assim vai, e assim vai. Tomar consciência e ter espaço interior é como se você fosse uma grande fogueira. E essa fogueira ela vai dissipando. Ela vai dissipando pedaços de gravetos em torno de você. Ela vai dissipando tudo. Né? E você só se fica fogueira, fogueira, fogueira. Através dessa fogueira que a sua mente ela se abre, você consegue receber o quê? Receber a sua consciência. Você consegue aumentar a sua frequência. Aumentar a sua frequência nada mais é do que você se capacitar a receber, a expressar, essa é uma palavra melhor, né? A expressar o seu eu sou aqui. Isso é aumentar a frequência. É receber aquilo que você já é aqui. Entende? Aquilo que você já sabe de tudo. É atemporal. Já sabe de tudo. Tem todas as respostas antes das situações acontecerem. Não precisa de preocupação nem de ansiedade. O ego ele sobrevive do quê? Ele sobrevive do futuro e do passado. Por quê? Cria histórias, né? Cria histórias criam pensamentos, criam identificação em mim. E disso que o ego sobrevive. Lembra? O ego é identificação com a mente, mais emoções não compreendidas. Se vocês puderem, né, depois a live vai ficar gravada, pega um papel, pega uma sulfite, coloca isso no papel, visualiza isso, né? O que são pensamentos, o que é ego, o que são emoções, o que é o corpo de dor. Isso ajuda a gente a compreender. E a compreensão é o primeiro passo para a cura. Né? A compreensão do que é. Né? Aí depois você vai para a compreensão do que você pensa. Né? Do que você pensa e se identifica. Né? O que você pensa, como eu falei antes, a gente vai em ambientes, a gente é antena, a gente capta. E isso vem como pensamentos. Mas aquilo que você se identifica. Né? Eu vi uma notícia, vou dar um exemplo, porque eu gosto de dar exemplo. Eu vi uma notícia na TV sobre violência. Nossa, aquilo me doeu, me deu uma raiva. Pum, teu corpo de dor tá aí. Você tem algo, algum pensamento, alguma situação, algum nó aí, alguma mácula, né? Nessa situação. Então, assim,
Para finalizar, faça terapias. Se fa faça iniciações. Por quê? Porque tudo isso auxilia você. Fala assim, ó, é difícil, cara, é difícil, mas eu quero, tá? Eu quero. Então, faça terapias, terapias que vão na origem, né? No nó, na mácula. É devagar, é gradual, é um processo. Mas faça terapias, faça reprogramações mentais, né? Positivas para você. Porque a gente não é o que a gente pensa. Esse é o resumo. A gente não é o que a gente pensa. O que a gente é. Que é a consciência. Que são aqueles atributos lá. Amorosidade, espontaneidade, alegria não, felicidade, né? Inteligência, sabedoria. Isso é o que a gente é, né? É o que a gente é. Os pensamentos não é para ficar se identificando com eles. Só que se você tem um corpo de dor ativo, você vai se identificar, vai gerar reação a ele, que é a emoção, e essa emoção vai alimentar o seu corpo de dor, tá? Então, acho que deu para entender. Ah, mas como solucionar isso, Felipe? Novamente, o que dissipa o corpo de dor é a tomada de consciência. O que dissipa o corpo de dor é isso. Eu estou tendo pensamento lá. Antes da emoção vir, eu tomo consciência daquele pensamento. Pronto, o corpo de dor não vai ser ativo. Ou senão, eu tô tendo aquela emoção. Quando você está tendo a emoção é mais difícil, né? O pensamento é mais sutil. A emoção é como se você derramasse um balde de tinta no tapete. É mais difícil de limpar. Então, tem aquela emoção, né? Se você está com raiva, vai, soca alguma coisa, ou grita, sabe? Grita com... Fala A, B, C, até a raiva sair, né? O medo é mais difícil, né? Ele é uma emoção que te contrai. Ah, mas Felipe, como que você sabe tanta coisa assim? Porque eu sou muito emocional. Eu sou uma pessoa extremamente emocional. Por eu ter muitos planetas em água e pela minha vivência mesmo, eu vejo que eu sou uma pessoa muito emocional. E é muito desafiador, né? Ser uma pessoa tão emocional. Porque a todo momento você tem que estar olhando para você e ver o que você está pensando, ver como você está reagindo àquele pensamento. Então, assim, é um treino constante ali. Porque não existe obra feita, tá? Não existe obra feita. Todo dia a gente tem que estar olhando para isso, todo dia. Temos que estar trazendo consciência, todo dia, todo dia. O que traz consciência para mim, Felipe? O silêncio. O silêncio traz consciência para você. Ficar em silêncio, fazer uma prática meditativa, uma respiração, ir tomar um sol, né? Tomar uma água devagar, tudo isso vai trazendo consciência para a gente. Enfim, o assunto é longo, mas eu acho que tá bom, senão a gente acaba ficando repetitivo, né? Eu só queria que você, não sei se vai entrar isso, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, não muita coisa, que isso acho que uma live só para isso, acho que é necessário, da distração que a mente das pessoas estão, não só nas televisões, em tudo que a gente falou, mas principalmente os jovens e até pessoas mais velhas, que ficam muito focadas numa distração, para mim, que é para o tempo passar mesmo, é um hobby, não sei, não é uma crítica, é só um ponto de vista. Em videogames, né? E principalmente videogames mais assim, como que eu vou falar? Agressivos, né? Porque tem videogame de todos os tipos. Então, assim, a mente daquela pessoa que está naquele movimento, que ela passa o dia inteiro, ou ela passa algumas horas do dia, ou ela passa a noite, você, né? Não é um ponto de vista. O que você acha que aí é um corpo de dor também que a pessoa tem, que ela precisa estar naquele movimento? O que que é isso? Porque assim, o que que eu penso assim? Eu não entendo muito disso, eu não sou dessa geração. Então, como você é, né? Então eu gostaria de saber o seu interessante ponto de vista em cima disso agora. Aí depois a gente já finaliza, tá? Aí você já pode fazer uma oração e finalizar. Gratidão por tudo. Assim, tudo que a gente quer reprimir muito em nós acaba que cresce. Então, se você gosta de jogar videogame, né, ou qualquer outra situação, jogue, né, o videogame, mas tenha equilíbrio em jogar esse videogame.
né, tenha esse equilíbrio em jogar o videogame. E com certeza, porque a pessoa que, por exemplo, ela tem muito fogo nela, né? Fogo assim, não fogo de fogo no mapa astral, né? Ela é mais combativa, entende? Então essa combatividade dela, às vezes ela não está conseguindo ser combativa na vida, então ela vai no videogame um pouco, joga um joguinho lá de luta, mas tá assim, o problema não é ter, né? Essas mudanças elas vão acontecendo naturalmente em nós. Não adianta querer forçar, tirar videogame, não vai diminuindo, sabe? Vai deixando uma coisa saudável. Vê como você vai saindo. Por exemplo, eu fui jogar eu fui fazer tal situação, eu estava de um jeito, eu saí de outro jeito. Por exemplo, eu parei de jogar videogame porque eu ficava extremamente pilhado quando eu perdi o jogo de futebol. Eu ficava pilhado. Até uma hora que eu falei, cansei de dormir a noite mal por causa de jogo de videogame, que eu fiquei mal. Então eu me identificava real no negócio. Aí, para mim, lógico, o melhor remédio foi tirar. Mas foi uma decisão que eu tomei, sabe? Eu não gosto de tecer remédio para ninguém. Eu acho que cada um é. Nós somos adultos e. Só que assim, tem um lado sim, né? Tem um lado sim que o mal ele é esperto. Ele usa da esperteza. Hoje em dia, ninguém quase mais assiste TV aberta. Então ele vai se. Ele antevê os nossos passos. Então, logicamente, ele vai se desmembrando para celular, ele vai se desmembrando para videogames, com certeza, né? Isso é uma coisa que é alimentada pelos negativos. Mas assim, isso tem que ter muito. É pessoal, de pessoa para pessoa. Logicamente, entra naquilo que eu falei anteriormente, de que aquilo que você se informa é aquilo que fica em você. Quanto mais você joga, mais você se informa disso. Quanto mais você se informa disso, mais você quer jogar. Fica um ciclo vicioso, sabe? Então, esse é meu ponto de vista. Isso foi muito bom. Ótimo. Aí, agora, se você quiser finalizar, eu acredito muito que eu comecei e você pode finalizar. E hoje você fez uma meditação muito legal que você postou no seu canal, né? Ah, deixa eu Canal falar aí. Comenta, adorei, dá seus recados, porque afinal de contas, todo esse movimento que você está fazendo, as pessoas podem se interessar no individual para saber como é que elas fazem para também expandir-se, né? Então, tem o seu canal, tem os cursos, eu gostaria que você falasse sobre isso. Depois pode encerrar. Eu tenho um Instagram e um canal no YouTube que eu fiz recentemente, que chama Terapia do Caipira. Terapia do Caipira, tá? Que aí, ali a gente vai abordar assuntos como hoje eu abordei, né? Assuntos mais densos, mais leves. Depende do que eu sinto de expressar no momento, tá? Então, vai lá, se inscreve se você tem interesse nesses assuntos, né? Porque eu vou estar ali. O canal eu fiz para mim mesmo, né? Para que a minha criança possa se expressar, para que eu possa deixar. Porque eu fui muito ajudado por canais do YouTube, e sou até hoje, sabe? Por pessoas que se dispuseram a fazer esse trabalho. Então eu sou muito grato por essas pessoas e nada melhor do que eu também estar fazendo isso pela nossa próxima geração e pelas pessoas que querem, que sentem de ver para compreender melhor a si mesmo, né? Então, isso é uma situação. Então, terapia do caipira, tá no YouTube, no Instagram. No Instagram, eu só coloco os vídeos que eu vou postar no YouTube. O meu foco realmente tá lá no YouTube, em colocar bastante conteúdo que eu vivenciei, né? Que eu vivenciei e vivencio, né? Coisas que eu fiz que me ajudaram em situações difíceis, desafiadoras que eu passei na vida. Compreensões que foram importantes para mim. Então, eu creio que seja para você também. E a outra situação é o reiki, né? Sábado a gente está planejando de fazer um curso de reiki em Monte Alto. O reiki, Sexta, no feriado. a gente Sexta. está Dia planejando em fazer 15. um Monte Alto.
e toda iniciação é você trazer luz, né? É você falar assim, eu quero aumentar minhas frequências para a sua consciência. Só que aí você tem que sentir no seu coração. Eu não vou colocar que é, que não é. Sim, sente no seu coração. Aprende a sentir o que o seu coração te diz. Aprende a sentir. É uma oportunidade? Sim, talvez para você. Talvez agora, talvez depois. Não sei. Mas a gente se coloca à disposição também. Tá? E é isso. Para encerrar, por enquanto é só, né? Para encerrar, eu vou desejar uma noite abençoada para todos nós, né? Pedindo que as hierarquias que são desse campo, que a minha mãe fechou, que essas hierarquias possam abençoar nós, para que a gente possa ir tomando consciência devagarzinho das nossas situações, para que a gente possa se compreendendo como a luz que nós somos, como únicos nós somos, né, nessa vida, nesse universo, para que a gente possa se amar muito, abrir as portas do nosso coração para o divino entrar, atuar e se expressar através e em nós. Assim, agradecendo a atenção de todos que assistiram, que vão assistir, né? Porque são atemporais as frequências. Agradeço de coração mesmo. E que bom, né? Que bênção. Amém. Esse é o canal do Multiespaço. Esse é o canal. Meu, Também sigam. é, Digam. Quem vai fazer esse, é live um aqui? canal, esse é um canal de uma mãe que viu um filho fazer uma live e ele me chama de mãe. Eu queria falar que ele era o Felipe Deu, mas não conseguiu. Mas é interessante porque sempre falei do potencial dele e ele sempre foi muito rígido em falar, não, mas eu preciso saber para falar. E hoje ele sabe, ele fala, e hoje ele está falando muito simples. Eu acho lindo você estar falando simples, porque você citou ele o Couto. Tá ao contrário, filho, é melhor você ler. Tá saindo ao contrário aqui. É um mundo. Peraí que eu vou ajeitar aqui. Ah, tá. Ó, esse livro aqui eu estou indicando no meu canal, tá? É um dos Fala o livros que eu nome. lá. Chama Um Novo Mundo, Uma Nova Consciência. O É, Despertar de uma tá, Nova. Quem tá ao quiser, contrário aqui. vai lá no meu canal. Tem o link lá na descrição. Adquire por lá também. Que todo apoio é bem-vindo também, né? A gente está começando agora no YouTube. Então, mas assim, realmente esse canal é para eu expressar e é sem. Lógico, a gente quer que chegue para mais pessoas, né? Mas é realmente para expressar aquilo que hoje eu consigo vivenciar, né? De certa forma. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora a gente termina pedindo para que vocês gostaram dessa live. Vocês entraram, acho que entrou algumas pessoas e depois saíram, mas deve ter ficado algumas pessoas aqui. Passem para as pessoas, porque as pessoas precisam ter esse norte, porque todos nós precisamos de palestras, igual o Felipe falou. A gente vive caçando no YouTube alguma coisa. Tudo de bom para vocês. Tchau. Eu já vou tirar você, então, e ele vai saindo. E a semana que vem ele não vai fazer, porque ele não vai fazer toda semana, mas daqui a 15 dias ele está conosco com outro assunto. Pense sobre a fala que você vai falar. Eu acho legal você falar de holografia. Se você conseguir, de uma forma bem simples, eu vou te agradecer muito. Tá? Gratidão. Bom, gente, mais uma vez, então, a gente fez uma live. Agora que vocês estão aqui só comigo, eu só quero agradecer vocês que ficaram aqui conosco até agora e que vocês possam ter aproveitado o máximo dessa pessoa que é meu filho, mas antes de tudo é um ser que está aqui agora nesse planeta, fazendo a diferença dentro da sua humanidade e também da sua humildade, porque como mãe eu posso dizer que é o ser mais humilde que eu já vi na minha frente nesses movimentos que eu faço, porque o coração dele fala. E isso, para mim, é muito gratificante. E lógico, vocês não pensem que foi muito fácil a gente chegar aqui, porque todos nós temos sempre algo a enfrentar, mas o enfrentamento tem que ser com resiliência.
e com muita fé. E a gente sabe que a gente tem uma proteção imensa, assim, dessas grandes hostes celestiais. E vocês que estiveram conosco agora, estarão depois, recebam essas curas, porque enquanto ele falava, eu fazia geometrias sagradas aqui para vocês, junto com os meus cristais. Fiquem em paz, fiquem em Deus e assistam no canal Terapia do Caipira. Vão lá. Hoje tem uma meditação que ele postou, muito boa, e vocês vão ver. Vocês vão melhorar se vocês tiverem alguma coisinha ainda no coração de vocês, que estiver doendo, algum sintoma ainda desses portais que entram. Façam isso. Se observem e vão que vocês conseguem. Amanhã nós temos uma live com Jennifer, da Praia Grande, Silvana Chaves e eu. É interessante você entrar para você ver como é bom fazer terapia também com pessoas que fazem a reprogramação mental, aquilo que você pode fazer novamente diferente, né? Silvana Chaves manda muito bem, então assistam. Vai ser às 18 horas no canal do Mundo Espaço. Se você não puder, vai ficar aqui, tá? Um grande abraço.